Luanda, capital da recém-independente Angola. Quando os portugueses governavam aqui, este era a Câmara de Comércio. Mas, na última semana, tem sido o tribunal de um julgamento único e dramático. Os homens no escuro são mercenários. Soldados da fortuna que lutaram na Guerra Civil de Angola, que terminou no início deste ano. O líder deles era Costas Georgiou, que usava o nome de Coronel Callahan. Embora nascido em Chipre grego, agora é britânico naturalizado. 8 dos outros são britânicos. Um é irlandês, 2 são americanos e um é argentino. Eles foram pagos para lutar contra o MPLA, o movimento que venceu a Guerra Civil e que agora governa Angola. Depois de serem capturados em ação, foram agora acusados de crimes contra a paz e contra Angola. Enquanto os mercenários enfrentavam suas acusações, havia um homem que não estava no tribunal, mesmo que seu nome surgisse repetidamente. Ele era outro inglês, John Banks, um ex-soldado do regimento de paraquedistas da Grã-Bretanha. Ele atuou como sargento de recrutamento para a FNLA de Holden Roberto, um dos grupos que lutavam contra o MPLA. Foi Banks quem enviou os mercenários para Angola, em primeiro lugar. Quase uma centena deles partiu em janeiro, correndo para evitar os fotógrafos. Mais tarde, os angolanos iriam acusar o governo britânico de cumplicidade por permitir que alguns mercenários saíssem sem nem mesmo um passaporte. Quando os mercenários chegaram a Angola, era isto que eles enfrentavam. O MPLA estava armado pela União Soviética com uma variedade de tanques, artilharia e até lançadores de foguetes. A FNLA recebeu ajuda de várias fontes, incluindo os Estados Unidos, mas nada em uma escala semelhante. E na maioria das vezes, os mercenários encontraram-se completamente superados em artilharia. Havia também uma diferença de pessoal. Até um terço dos mercenários não tinha qualquer tipo de experiência militar. A MPLA, por outro lado, era apoiada por um contingente de cerca de 12 mil tropas cubanas altamente treinadas. Inicialmente foram oficialmente descritos como conselheiros, mas não demorou muito para que relatórios das zonas de combate deixassem claro que estavam ativamente envolvidos nos combates. Contra forças tão bem equipadas e disciplinadas, o pequeno grupo de mercenários tinha poucas chances. Eu posso enviar o vídeo para você. Eu posso enviar o vídeo para você. Então, de nós sair... Eu posso enviar o vídeo para você. Havia um total de cerca de 200 mercenários britânicos envolvidos na guerra. Destes, 50 foram mortos e várias dezenas ficaram feridos. Visto de fora, parecia muito uma missão suicida. Os próprios ouvintes veem dessa forma. Em alguns casos, eu fui. Fui estúpido. O que é isso? Fazer alguns trabalhos precisam ser feitos. Alguém tem que fazê-los. Alguns dos homens errados foram enviados. Sim, comandante errado para começar. Quem é seu superior? Qual é o problema com a cor? Ele era o comandante do norte. Ele era um louco. Valeu realmente a pena? Todo o problema e toda a matança? Sim, eu volto de novo. Todo mundo diz isso de forma simplista. Lutar contra ventilador. o comunismo, mas Sim. é assim tão simples? Sim, acho que sim. Sim. Os sobreviventes retornaram à Inglaterra em fevereiro. Mas, desta vez, não houve uma passagem fácil. A lei os aguardava, e todos foram interrogados por oficiais da Unidade Especial e da equipe de crimes graves. Tinha sido um desastre, e eles estavam gratos por estarem de volta em casa. Esses homens certamente não tinham ido lutar contra o comunismo. Um deles falou conosco, mas insistiu em permanecer anônimo. Fui para lá, basicamente, para conseguir dinheiro suficiente para comprar uma casa. Este país, neste momento, está em tal estado que ganhar qualquer quantia razoável de dinheiro é impossível. Eu estava apenas fazendo o melhor que achava para a minha família. Não me classifico como mercenário. Eu não acho que nenhum daqueles que estão lá se classifique como mercenário. Uma vitória.
Nós fomos para um trabalho de verdade, para realmente ganhar algum. Os mercenários que voltaram trouxeram a confirmação de uma história horrível sobre Cullen, que já havia filtrado do campo de batalha. Lewis Alford foi um que afirmou ter os detalhes do que aconteceu em Mossélia do Zombo, no norte de Angola. 14 mercenários britânicos, segundo alegações, morreram em Mekelle. Um deles foi morto pelo próprio Calhoun. Os outros foram baleados por ordens dele por um grupo liderado pelo segundo em comando de Calhoun, um homem chamado Copeland. O crime deles tinha sido duplo. Primeiro, eles disseram que não queriam mais lutar e pediram para voltar para a Inglaterra. Em segundo lugar, eles confundiram o Land Rover de Copeland com um tanque cubano que se aproximava e o atacaram, ferindo vários dos homens de Copeland. De acordo com Lewis Alford, Cullen já estava em pânico quando soube do incidente. Ele havia sido ludibriado por uma inteligência falsa a levar seus homens de combate para outra parte do país. E voltou para descobrir que os cubanos haviam rompido em outro lugar na sua ausência. Liga a Copeland. Leve-os embora. Você sabe o que fazer. Eles trouxeram todo o grupo de volta para Mengele. A essa altura, Copeland já havia contado a Cullen a história do Land Rover sendo alvejado e de seus homens quase sendo mortos por esses outros ingleses. Cullen não disse muito naquela hora. Depois, ele levou todos de volta para Mengele. E uma vez em Mengele, ele alinhou este grupo e disse: quem atirou no tanque? Esse pobre jovem deu um passo à frente e disse: fui eu, senhor. E com isso, Cullen simplesmente se aproximou dele e atirou em sua perna com uma pistola. Então ele andou de um lado para o outro na fila, reclamando e gritando. Ele virei as costas para o garoto novamente e atirei nele de novo no braço. Depois de fazer isso, ele continuou a gritar e reclamar um pouco mais. E depois atirou-lhe na cabeça. Copeland ficou parado enquanto tudo isso acontecia. Estava parado atrás dos homens com o seu grupo. E você também estava lá? Eu também estava lá. Havia alguém do seu grupo tentando fazer algo para domar o Coronel Talon? Realmente, neste estágio, tendo um pouco de experiência nesses assuntos, sim, mas não havia muito que alguém pudesse fazer. Se alguém tivesse se movido em direção a Cullen, então os homens atrás com Copeland teriam pego eles. Não há sem ou mais sobre isso. Veja, não. Há uma sugestão de cumplicidade neste crime. Havia várias outras pessoas por perto e a Cullen parecia ser capaz de ter sua vontade. Mas você não está falando de homens que tiveram uma boa noite de sono, uma boa refeição, que estavam bem descansados. Você está falando de um homem muito cansado. Bem, sabe, eles não tinham talvez algumas horas de sono em 3 ou 4 dias. 1 ou 2 refeições em 3 ou 4 dias. Você está falando de um homem muito desanimado. Daqueles que queriam voltar para casa, percebendo que cometeram um grande erro lá fora, para ganhar dinheiro fácil, para pagar a hipoteca, ou o aluguel, ou todas as outras dívidas. Não estou falando de um grupo de mercenários profissionais. Tão entorpecidos pelo cansaço e desanimados, eles assistiram a esse soldado ser baleado e foram solicitados a se livrar do corpo dele. Sim, bem, ele ordenou a 2 das pessoas que ele havia recusado, sim, que carregassem o corpo e o jogassem no jardim, o que elas fizeram. E o que aconteceu com o resto dos homens? Daquele grupo rejeitado? Ele então ordenou que todos tirassem a roupa, tirassem os uniformes. Ele estava bastante fanático a respeito disso e começou a gritar: vocês não são dignos de usar uniformes, tirem-nos. E arrancou suas roupas e os fez ficar ali, de cueca, camiseta e meias. Então, com Cullen parado onde ele tinha atirado no jovem soldado, Copeland... Sim. Em seguida levaram os rejeitados embora, sem seus uniformes. E os colocaram na traseira de um caminhão e foram levados embora. E foram levados embora escoltados por Copeland. E tirados de Angola. E a próxima coisa que realmente qualquer um ouviu foi uma espécie de longa rajada de tiros. Desde o início, o governo angolano usou o julgamento para mostrar ao povo de Angola e ao mundo que a aura de invencibilidade que tinha cercado os mercenários brancos foi finalmente
destruída. Cartazes nas paredes proclamavam como o povo angolano e seu exército haviam destruído o mito dos mercenários. Para reforçar o ponto, alguns cartazes mostravam um capacete de mercenário com dólares americanos saindo dele. O tema foi repetido em um folheto distribuído a todos os jornalistas em Luanda, que continha biografias dos mercenários. Na acusação oficial posteriormente, Calan foi descrito como um racista com uma mentalidade fascista e um homem com extremo desprezo pela vida. A campanha que levou ao julgamento foi cuidadosamente orquestrada. Esta demonstração foi o clímax. Dezenas de milhares de angolanos responderam a repetidos anúncios de rádio para se reunirem perto da orla da cidade. Faixas pediam a morte dos mercenários. E para garantir que a mensagem não se perdesse, algumas estavam em inglês. Outra iniciativa do governo incluiu uma comissão internacional para investigar toda a questão do recrutamento e operação de mercenários. Convidados de 29 países e 3 movimentos de libertação também foram apresentados a uma exibição de equipamentos de mercenários capturados no salão adjacente à sua sala de conferências. Além das armas, as exposições incluíam dólares americanos. Também foram mostrados os passaportes dos mercenários e fotos de mercenários angolanos mortos. Os delegados da comissão incluíram representantes da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, do Canadá e da União Soviética. Todos os delegados também assistiram ao julgamento como observadores. Nada na lei angolana ou internacional cobre especificamente crimes de mercenários. Mas o decreto que estabeleceu o tribunal, conforme o silêncio referido em Angola, deu-lhe o direito de julgar crimes contra a humanidade. E os angolanos deixaram claro quais eram os alvos do julgamento. Esta foi a explicação oficial do documento da comissão lida por um intérprete angolano. A tarefa desta comissão é analisar e opinar sobre o fenómeno do mesanismo, visto em uma perspectiva global e internacional, como uma prática profundamente contrária aos interesses de paz, liberdade e independência dos povos. O significado político do masonarismo como reserva das intenções agressivas do imperialismo, suas causas e efeitos. As formas de recrutamento e as ações dos mercenários, as redes sinistras das agências de reação internacional que fomentam esse fenómeno. Esta é a soma dos aspectos importantes sobre os quais a análise e as conclusões deste comitê, sem dúvida, lançarão luz. Nada disso fez qualquer coisa para tranquilizar a Grã-Bretanha ou a América de que o julgamento seria justo. Advogados britânicos foram enviados para ajudar na defesa, mas, após alguma confusão, eles acabaram substituindo advogados angolanos para 3 dos mercenários. Os americanos tinham o próprio advogado. O restante, incluindo Calan, foi representado por angolanos. Como o advogado britânico logo descobriu, o tribunal era muito diferente do Old Bailey, mas era eficiente. Intérpretes forneciam traduções instantâneas em 5 idiomas. Presidindo o caso estava o procurador-geral Ernesto da Silva, assistido por 4 outros juízes, 2 deles advogados. A acusação foi longa, com 139 acusações. Não é muito duro. O vilão anterior manteve uma atitude durona de He-Man. Tudo bem. Tudo o que quero dizer é que minha identidade, e quero que isso fique registrado, que todos os meus homens que capturei, os chamados mercenários. O Mackenzie não era meu segundo em comando. Ele não era meu segundo em comando. Certo? E todos os outros dos meus soldados que você capturou estavam todos sob meu comando direto. Então, qualquer responsabilidade e qualquer acusação contra eles, certo?
Eles estavam apenas seguindo minhas ordens. Eles eram apenas soldados. É tudo o que eu quero dizer. E eu não quero mais responder perguntas, certo? Não há falta de respeito. Quantos anos você tem? Onde Callan era desafiador, Most e o resto do grupo foram cooperativos. Jonah Meek, aos 20 anos, era o mais jovem do grupo. Como vários dos outros, sua defesa baseava-se principalmente em seu histórico. No caso dele, uma infância carente no oeste de Londres. Mas os mercenários tinham poucos amigos no tribunal e sabiam disso. Um homem que teria falado por eles se estivesse lá era Peter McAleese, comandante de todos os mercenários da FMLA. Mercenários e o homem que mandou atirar em Copeland. Nós o entrevistamos no Zaire. E vou dizer que alguns desses soldados, como eu os chamo, como Wellington nos chamava, a escória da terra, que devem ter colocado bebida, colocado uma enorme quantidade de autossacrifício no trabalho que estavam fazendo. Tudo que a Índia está apresentando é um massacre. Não houve menção do outro lado. Nenhuma menção dos soldados separados e das marinhas separadas. E produzindo 800 mil a 1 milhão de pessoas. Não houve menção na imprensa do exército indiano. Este é o resultado de tomar a influência do nosso inimigo. Provavelmente há 6 a 6 meses. É tão engraçado. Estamos focados em apenas pegar a comida deles e garantir que eles recebam sua refeição. Mas feito de maneira adequada. Mais uma vez, isso não foi mencionado. É tentar encobrir os homens sob seu comando. Eu quero dizer, você está apenas tentando protegê-los por causa da má publicidade. Eu não quero protegê-los de forma alguma. O que eu quero é que o público ouça o outro lado da operação. Veja o lado bom e veja o lado ruim. E deixe que julguem por si mesmos. Este tem sido o... À medida que o julgamento se aproximava do fim, concordava-se de modo geral que os procedimentos tinham sido bem mais justos do que alguns observadores estrangeiros pensavam que seriam. Mas também era claro que os acusados estavam sendo incriminados não tanto por delitos individuais, mas pelo crime fundamental de ser mercenário. E nesse ponto, eles só poderiam ser considerados culpados. A maioria dos observadores sentiu que, embora a pena de morte tivesse sido solicitada, era improvável que fosse aplicada a alguém, exceto talvez a Callan. Será a mãe do